Olá, tudo bem? Davi aqui novamente e acabaram-se as férias. Vamos começar o ano com o primeiro evento do UFC de 2023, dia 14 de janeiro. Nós temos o UFC Fight Night Imavov versus Gastelum. Opa, uma coisa importante aqui. Enquanto eu fazia a edição desse vídeo, caiu a luta principal. Kelvin Gastelum não vai mais lutar. Eles colocaram no lugar Sean Strickland. Então, Strickland versus Imavov. Segue o vídeo. Não é um evento numerado, não é um evento que tenha disputas de cinturão, mas nós temos muitas lutas bem interessantes para esse evento. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre as lutas do card preliminar. Vamos dar uma olhada então no que esse card tem de interessante para a gente? Vamos lá, mas primeiro, roda a vinheta. Vinheta rodada, vamos para a tela, mas deixa o seu like primeiro, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente vai estar postando vídeo aqui o tempo todo com bastante novidades para você, então não fica de fora. Agora sim, vamos para a tela. E a primeira luta do ano tem uma brasileira, Priscila Cachoeira contra Sijara Eubanks, uma luta do peso mosca feminino. A Priscila Cachoeira, Zombie Girl, que tem 16 lutas na carreira, são 12 vitórias e 4 derrotas. Dessas 12 vitórias, 7 foram por nocaute e 5 por decisão. Nunca finalizou ninguém. E essas 4 derrotas foram 2 por finalizações e 2 por pontos. Nunca foi nocauteada. Vai enfrentar a Sijara Eubanks, que tem 15 lutas na carreira, são 8 vitórias e 7 derrotas. Dessas 8 vitórias, 5 foram por pontos e 3 por nocaute, tá? Nunca finalizou ninguém também, a Sijara Eubanks. E as suas derrotas, ela foi nocauteada uma vez e perdeu 6 por pontos. Nunca foi finalizada a Sijara Eubanks também. Uma luta bem interessante até. Lembrando que a Priscila Cachoeira ela vem de 2 vitórias seguidas. Uma vitória por decisão unânime em fevereiro do ano passado contra a Ji-Yeon Kim. E em agosto do ano passado, ela enfrentou a brasileira também, Ariane Lipski, e nocauteou ela com 1 minuto de luta. A Sijara Eubanks, é importante lembrar que ela está há mais de 1 ano sem lutar. A última luta dela foi em dezembro de 2021 e ela perdeu para Melissa Gatto nocauteada também. Então uma luta que, minha opinião, é que a Priscila Cachoeira deve ir para cima e deve vencer essa luta sem muitas dificuldades. A segunda luta da noite é uma luta do peso mosca masculino, Charles Johnson contra Jimmy Flick. Charles Johnson, que tem 15 lutas na carreira, são 12 vitórias e 3 derrotas. Jimmy Cliff tem 21 lutas na carreira, 16 vitórias e 5 derrotas. Vamos ver a diferença aqui entre os dois. O Jimmy Flick, ele tem 16 vitórias. Das 16 vitórias, 14 foram por nocaute, ou seja, um chão extremamente perigoso, Jimmy Flick. E tem 2 vitórias por pontos. Nunca nocauteou ninguém, porque o negócio dele é solo mesmo. E as derrotas dele são 5 derrotas, 4 por nocaute e 1 por pontos. Ou seja, é um cara que tem um chão muito bom, mas tem um queixo de vidro, então muito cuidado com esse queixo do Jimmy Flick. O Charles Johnson, das 12 vitórias dele, 5 foram por nocaute, 3 por finalização e 4 por pontos. Ou seja, é um cara que já tem uma mão mais pesada. As suas 3 derrotas, todas foram por pontos. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado o Charles Johnson. Uma luta bem interessante para a gente acompanhar aqui. De olho, se o Flick levar essa luta para o chão, ele pode terminar ela rapidamente. E se ele ficar em pé, não conseguir a queda, o Charles Johnson conseguir frustrar as entradas de queda do Jimmy Flick, ele pode manter essa luta em pé e pode conseguir um nocaute. Importante lembrar que Charles Johnson tem 2 lutas no UFC, ele estreou perdendo para o Mokaev e na última luta ele venceu os Algas Magulov por decisão dividida, uma decisão até polêmica, isso foi em novembro de 2022. Já o Jimmy Flick, ele venceu um Contender Series e estreou no UFC contra o Corey Durden e ele finalizou o Corey Durden com 3 minutos e 18 segundos do primeiro round. Em seguida temos uma luta do peso pena masculino.
Isaac Dulgarian contra Dan Argueta. O Argueta tem 9 lutas na carreira, são 8 vitórias e 1 derrota apenas. Dessas 8 vitórias, 2 foram por nocaute, 4 por finalização e 2 por pontos. E a sua única derrota foi por pontos também. O Dulgarian tem 5 vitórias e não perdeu ainda na carreira. São 3 vitórias por nocaute e 2 por finalização. Lembrando que o Argueta estreou no UFC em junho do ano passado contra o Damon Jackson e ele perdeu por pontos, enquanto Isaac Dulgarian vai fazer sua primeira luta no UFC, é o estreante desse card preliminar. Em seguida, mais uma luta do peso mosca, mais um brasileiro lutando agora, o Alan Nascimento, o Alan Puro Osso, contra o americano Carlos Hernandes. Falar primeiro aqui do Alan Puro Osso. Puro Osso que tem 25 lutas na carreira, são 19 vitórias e 6 derrotas. Dessas 19 vitórias, 2 foram por nocaute, 13 por finalizações e 4 por pontos apenas. As suas 6 derrotas, todas elas foram por ponto. Alan Puro Osso nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. O Puro Osso tem 2 lutas no UFC, ele estreou contra o Tahiro Lambekov, ele perdeu por decisão dividida, uma luta também bem questionada. E logo na sequência, ou em maio de 2022, ele enfrentou o Jake Hadley e ele venceu por decisão unânime. Essa luta, sim, ele venceu muito bem. O Carlos Hernandes tem 9 lutas na carreira, são 8 vitórias e 1 derrota. Das 8 vitórias, 4 foram por finalização e 4 por pontos. Nunca nocauteou ninguém e a sua única derrota foi por pontos também. Ele que venceu um Contender Series em outubro de 2021, estreou em fevereiro de 2022 contra o Victor Altamirano e venceu a luta por decisão dividida. Em seguida, mais uma luta do peso galo. O afegão Ravi Bacharach vai enfrentar o brasileiro Matheus Mendonça, o Bocão. Falar primeiro aqui do brasileiro. Bocão que tem 10 lutas e 10 vitórias na carreira, nunca perdeu uma luta. São 3 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 3 vitórias por pontos. Bocão que venceu um Contender Series em setembro do ano passado, vem para sua estreia no UFC. Vai enfrentar o Bacharach, que também venceu um Contender Series, mas na temporada anterior, 2021. Já tem 2 lutas no UFC. São 2 lutas e 2 vitórias. Estreou vencendo o Trevin Jones e na sequência venceu Tony Gravely, ambos por decisão unânime. O Bacharach tem 13 lutas e 13 vitórias também. Um duelo de invictos no card preliminar. O Bacharach tem 5 vitórias por nocaute, 6 por finalização e 2 por pontos. Em seguida, a penúltima luta do card preliminar, nós temos o polonês Mateusz Rebek contra o americano Nick Fiore. Falar primeiro do Mateusz aqui, que tem 17 lutas na carreira, são 16 vitórias e 1 derrota. Das 16 vitórias, 8 foram por nocaute, 6 por finalização e 2 apenas por pontos. Sua única derrota foi um nocaute que ele sofreu. Mateusz Rebek, que venceu um Contender Series também por finalização em agosto do ano passado e vai fazer a sua estreia no UFC agora. Seu oponente Nick Fiore tem 6 lutas e 6 vitórias na carreira, nunca perdeu, apesar da baixa rodagem no MMA. São 2 vitórias por nocaute e 4 por finalização. Ele que vem do Combat Zone 88, um eventozinho de garagem, vai fazer a sua estreia no UFC e vamos ver como é que ele vai ser lutando agora em alto nível. E a última luta para encerrar o card preliminar, uma luta do peso médio, mais um brasileiro, Cláudio Ribeiro, vai enfrentar o Abdulrazak Al-Hassan Ganesh, o Judo Thunder. Vamos falar primeiro do brasileiro, que tem 13 lutas na carreira, são 11 vitórias e 2 derrotas. Das suas 11 vitórias, 10 foram por nocaute e 1 foi por desclassificação. As suas 2 derrotas foram 1 por finalização e 1 por pontos. O Al-Hassan tem 16 lutas na carreira, são 11 vitórias e 5 derrotas. Agora olha isso, das 11 vitórias, 11 foram por nocaute. Que luta vai ser essa? Que luta! 2 nocauteadores extremamente perigosos e letais. As suas 5 derrotas foi 1 por nocaute e 4 por pontos. E essas serão as lutas do card preliminar de sábado. E aí, o que você acha dessas lutas? Tem alguma luta interessante que você quer ver? Se tem algum comentário sobre alguma dessas lutas, sobre alguns desses lutadores?
pode deixar nos comentários aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com a galera, de se inscrever no canal, ativar as notificações, toda aquela palhaçada. A gente se vê no próximo vídeo. Os